Pois muito bem, então na formação de hoje nós vamos falar sobre o livro sétimo das Confissões de Santo Agostinho, que é um livro também muito lido, muito estudado, primeiramente pela beleza, né, desse livro e também pela beleza da experiência que Agostinho nos narra no livro sétimo. Então, na formação de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre aquilo que seria praticamente a conversão intelectual de Santo Agostinho. O livro sétimo, relembrando, nós podemos fazer uma comparação com o livro terceiro. O livro terceiro é aquele no qual Agostinho, sendo ainda adolescente, praticamente 18, 19 anos, ele lê o livro de Hortêncio de Cícero, que era um convite para a sabedoria, para buscar a sabedoria. E a partir desse momento, Agostinho, ele se lança à busca dessa sabedoria, por diversos caminhos, né? Ele começa primeiramente lendo a Sagrada Escritura, depois ele se decepciona, aí ele cai nas mãos dos maniqueus, né? E ele fica aí praticamente quase uma década refém do pensamento dos maniqueus. Até que, finalmente agora, no livro sétimo, ele se liberta de todos esses preconceitos que ele tinha contra a Igreja Católica e ele aprende a ver as coisas espirituais, né, de uma maneira nova. Então, vamos já diretamente ao texto, sem mais delongas, visto que é um texto riquíssimo que nós podemos meditar muito. Então, bem no comecinho do capítulo, Agostinho diz o seguinte: já havia morrido minha adolescência má e nefanda, entrava na juventude, e quanto mais crescia em idade, mais vergonhosa se tornava minha vaidade, a ponto de não poder imaginar uma substância além da que se pode perceber com os olhos. Então aqui Agostinho ele fala de que terminava a sua adolescência, né? Para os latinos, o período da adolescência, por assim dizer, era um pouquinho maior, mais longo do que para nós. Praticamente até os 25 anos, em alguns momentos, até mesmo aos 30 anos, ainda aquele jovem era, por assim dizer, um adolescente. Ele entrava na juventude, ou seja, na idade do vigor, da força, a partir lá dos 25 anos, dos 30 anos. Né? Então, aquela adolescência tinha morrido em Agostinho, mas tinha ficado ainda nele toda essa vaidade desse período. E por isso ele nos diz o seguinte, né? Então, a ponto ainda de não poder imaginar uma substância, ou seja, uma realidade, um ser, além da que se pode perceber com os olhos. Desde que comecei a receber as lições sobre sabedoria, não mais eu te imaginava, meu Deus, sob a forma de um corpo humano. Sempre fugi dessa ideia. E me alegrava encontrar essa doutrina na fé de nossa mãe espiritual, a Igreja Católica. Então, no começo do livro, ele fala que ele abandona já esse pensamento muito materialista, graças aos estudos que ele tinha feito sobre sabedoria, ou seja, em outras palavras, podemos dizer que os estudos de filosofia, né? Filosofia significa amor, a sabedoria, e ele começa a entender as coisas espirituais. E ele se alegra que essa mesma ideia de Deus sendo espírito, Deus sendo espiritual, a existência da alma imortal, a existência das realidades espirituais, também era algo que estava presente na Igreja Católica. Como antes ele pensava que não. Ele pensava que a Igreja Católica interpretava as escrituras de um modo muito materialista, de um modo muito literalista. E ele se alegra que
a Igreja Católica ensina também a realidade de Deus como sendo espiritual, não sendo um corpo, não sendo algo material. E então vocês podem notar aqui, olha só como Agostinho, já nessa época, ao mesmo tempo que ele lê os escritos, né, dos platônicos, ele já tem, por assim dizer, um plano de fundo, um telão de fundo que o suporta na fé, ou seja, a Igreja Católica crê essas coisas espirituais, né? No livro sexto nós tínhamos visto a pregação de Ambrósio, que tinha aberto os olhos de Agostinho para a interpretação espiritual. Aqui nós vemos então que Agostinho já previamente tinha aprendido na Igreja Católica a interpretar a Escritura espiritualmente. Depois, fazendo essas lições sobre a filosofia, sobre a sabedoria, ele se dá conta que a Igreja Católica justamente crê o que ele estava agora aprendendo com os estudos da filosofia. Então, ele vai dizer o seguinte, um pouquinho mais adiante. Eu me esforçava por compreender a tese que ouvira professar. O livre-arbítrio da vontade é a causa do mal que praticamos, e o teu reto juízo é a causa do mal que padecemos. Mas eu era incapaz de entendê-lo com clareza. E esforçando-me por afastar deste abismo os olhos do meu espírito, nele me precipitava de novo, e tentando reiteradamente fugir dele, sempre voltava a recair. Noto aqui, olha só, Agostinho estava tentando entender duas coisas. A origem do mal, desde dois aspectos. Então, o mal que nós praticamos, provém da liberdade, ou seja, do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, né? O mal que nós praticamos. Já o mal que padecemos, né, que não temos culpa, o mal, digamos assim, o mal que padecemos provém do reto juízo de Deus. Né? Então, ele tentava entender essas duas coisas. Como é possível que o mal que praticamos vem da nossa liberdade, mas o mal que padecemos vem do reto juízo de Deus? Né? Aqui, Santo Agostinho, os estudiosos dizem que ele estava lendo Tertuliano. Tertuliano, nos seus livros contra os gnósticos, sobretudo os gnósticos valentinianos, Tertuliano defendia a liberdade. E ele fazia essa distinção entre o mal que praticamos, que vem do livre-arbítrio, e o mal que nós padecemos, que vem desse reto juízo de Deus. Né? Depois a teologia vai dividir entre mal de culpa e mal de pena. Né? Então, o mal de culpa é o pecado, é a nossa culpa, né? O pecado que nós praticamos com a nossa liberdade. Já o mal de pena, que é esse justo castigo, que se infringe ao pecador. Né? O mal de culpa é um ato de... o mal de culpa é algo do livre-arbítrio, mas o mal de pena é algo justo, é uma justiça que se aplica ao ser humano pecador. Né? Então, ele estava tentando entender esse dilema. Nós vemos aqui, eu sei que é um tema bem complexo, o mal de culpa e o mal de pena, né? Mas nós vemos como Santo Agostinho estava lendo, provavelmente, como dizem a maioria dos estudiosos recentes, estava lendo Tertuliano, ou seja, um autor cristão, antes mesmo de entrar em contato com os escritores platônicos. O mais provável é que Agostinho ele entre em contato com a filosofia platônica graças a esses escritores cristãos. Ele escuta as homilias de Santo Ambrósio, se sente atraído, fascinado pelo método de interpretação das escrituras de Ambrósio e começa a investigar o sentido espiritual da palavra de Deus. E ao buscar o sentido espiritual da palavra de Deus,
com certeza ele foi ler primeiro os autores cristãos que ensinam o sentido espiritual da palavra. Um deles é Tertuliano, possivelmente o mesmo escritor Orígenes de Alexandria, tantos outros pensadores que se destacam pela interpretação espiritual da palavra de Deus, né? Então, Santo Agostinho começa a ler, com muita probabilidade, autores cristãos. Dentre eles, aqui, essa frase é um indício que ele estava lendo Tertuliano, né? Tertuliano, aqui não coloquei o texto latino de Agostinho e o texto latino de Tertuliano, mas os estudos recentes veem que praticamente é uma cópia exata um do outro, né? Ou seja, Agostinho se inspirando muito no pensamento de Tertuliano. Então, aí vê essa busca pela verdade de Agostinho. E, finalmente, ele vai nos falar, então, em um segundo momento, um pouquinho mais para frente, no capítulo 10º, sobre as leituras que ele faz, portanto. Assim como lá no livro 3º, ele leu o Hortêncio de Cícero, e ele foi estimulado a buscar as realidades, a buscar a sabedoria, aqui agora ele, lendo os textos dos platônicos, que ele tinha recebido por meio de alguns amigos, ele agora se sente também estimulado a buscar as coisas do alto, né? E ele diz assim, no capítulo 10º do livro 7º das Confissões: estimulado por estas leituras a voltar a mim mesmo, entrei, guiado por ti, no profundo de meu coração, e o pude fazer porque te fizeste minha ajuda. Entrei e vi com os olhos da alma, acima desses mesmos olhos, acima de minha inteligência, a luz imutável. Não esta vulgar e visível a todos os olhos de carne, nem outra do mesmo gênero, embora maior. Era muito mais clara e enchendo com a sua força todo o espaço. Não, não era esta luz, mas uma luz diferente de todas essas. Ela estava sobre meu espírito como azeite, ela não estava sobre o meu espírito como azeite sobre a água, ou como o céu sobre a terra, mas estava acima de mim porque me criou. Eu lhe era inferior por ter sido criado por ela. Quem conhece a verdade, conhece a luz, e quem a conhece, conhece a eternidade. O amor a conhece. Então aqui Agostinho fala dessa experiência, essa iluminação da sua inteligência. Então, estimulado por essas leituras, ele começa a ver com os olhos da alma uma luz superior a toda a luz, que era muito mais clara do que a luz do sol. E diferente de todas as luzes que ele tinha percebido com os seus sentidos corpóreos. E estava acima dele essa luz, não porque fosse uma espécie de justaposição, assim como o azeite está acima da água, assim como o céu está sobre a terra, mas estava acima dele porque era uma luz criadora e Agostinho havia sido criado por essa luz. Quem conhece a verdade, conhece esta luz, e quem a conhece, conhece a eternidade. O amor, portanto, a conhece. Nós vemos aqui que essa iluminação que ele recebe na sua alma, dessa luz criadora, Agostinho vê e se identifica com essa luz, dizendo que essa luz não é igual a nenhuma que ele jamais percebeu, que ele experimentou com os sentidos, né? Então, é uma luz superior. Lá no livro 13 das Confissões,
quando Agostinho estude o tema da luz, né? Deus diz, faça-se a luz, e a luz foi feita. Essa é a luz criadora, a luz que cria toda a luz, que cria todo ser espiritual, né? Sem essa luz que ilumina todo homem que vem nesse mundo, né? Diz o prólogo de São João, ele era a luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Essa luz é o Verbo, é a palavra de Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. Essa palavra era a luz. A luz brilha nas trevas, ela brilhava no princípio e iluminava todo homem que vem a este mundo. Foi isso que aconteceu agora aqui com Agostinho. Ele recebe essa experiência espiritual, não é simplesmente uma experiência intelectual, é uma iluminação profunda da realidade de Deus. Ele vê na sua inteligência que Deus não é como ele pensa, que Deus está muito acima de qualquer criatura. E toda criatura espiritual foi feita por ela. Sem essa luz, nenhuma criatura espiritual é luz. A nossa alma imortal espiritual, sem essa luz criadora, é trevas, é nada. Sem essa iluminação. Sem esse espírito, espírito divino, nem outro espírito pode subsistir. Por isso essa luz, a luz de Deus, a luz do Verbo, está acima de qualquer luz. Santo Agostinho também ele vai citar muitas vezes o salmo que diz, na tua luz nós veremos a luz. Ou seja, essa iluminação divina que faz com que seja possível a iluminação dos nossos corações. A nossa alma espiritual, ela é possível, por assim dizer, porque Deus a criou. Deus, sendo espiritual, ele também é capaz de criar seres espirituais, como é a nossa alma, como são, por exemplo, os anjos, todos os seres espirituais criados por essa luz. Ele era no princípio essa luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, todo conhecimento, toda a iluminação que nós temos, a luz da fé, em outro sermão, Agostinho vai dizer que essa luz do primeiro dia também é a luz da fé. Faça-se a luz. É quando nós, no batismo, recebemos essa iluminação. Quem não crê está nas trevas, e Agostinho estava nas trevas. Não tinha a força ainda da fé, não conseguia entender. E de repente vem essa iluminação para que ele possa crer. Crer nas realidades do Espírito, crer que Deus é Espírito. Crer também que nós temos uma alma espiritual, que não é da mesma natureza de Deus, que é inferior. Por isso Agostinho diz, não é como o azeite está sobre a água, não é como o céu está sobre a terra, mas é porque essa luz me criou e eu fui criado por ela. Portanto, nós podemos também nos tornarmos luz no Senhor. Assim como em outro tempo nós fomos escuridão, trevas, agora pelo batismo nós fomos transformados em luz para o Senhor. E como é possível conhecer essa luz? Ver essa luz? Por isso ele diz aqui, no finalzinho desse parágrafo belíssimo, ele diz o seguinte: quem conhece a verdade, conhece esta luz, e quem a conhece, conhece a eternidade. É o amor que a conhece. Então, para conhecer essa luz, primeiro se conhece a verdade, quem foi iluminado pela verdade de Deus, conhece essa luz. E quem conhece a luz, conhece a eternidade. E para conhecer a eternidade é necessário amar.
né? Então, aqui agora Agostinho vai, por assim dizer, colocar em sintonia esses três conceitos: verdade, eternidade e amor. No que consiste, portanto, essa luz? Consiste em eternidade, verdade e amor. Então, essa luz e também é símbolo da Trindade. A eternidade é símbolo de Deus Pai, né? Simboliza Deus Pai, que Ele é eterno, Deus Pai. Nós muitas vezes na liturgia, com rezamos com frequência, ó Deus eterno, né? Ó Deus eterno e onipotente, ó Deus eterno e misericordioso. Portanto, é uma das características principais de Deus Pai, é a eternidade. E depois temos a verdade. A verdade é símbolo de Cristo. Cristo é a verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ele mesmo diz, né? Eu sou a verdade. Para isso eu nasci, para dar testemunho da verdade de Jesus a Pilatos, né? Todo aquele que é da verdade vem a mim. Então, Cristo é a verdade. E depois, o Espírito Santo, ou melhor, o amor é símbolo do Espírito Santo, porque ele é o amor que foi derramado nos nossos corações. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho. Então, essa iluminação, na verdade, o que foi? É muito complicado, não tem como explicar. Toda palavra que nós possamos usar vai empobrecer a experiência de Agostinho. E o mesmo Agostinho tem dificuldade para exprimir com propriedade aquilo que ele experimentou. Na verdade, essa luz, essa iluminação, é uma iluminação ao mesmo tempo trinitária, mas uma iluminação da Trindade que o faz conhecer todas as realidades espirituais. Não se trata de uma visão beatífica, não se trata de uma visão da essência de Deus, mas se trata de uma iluminação interior, nós podemos dizer até mesmo mística, né, da verdade, a realidade da nossa fé. Em primeiríssimo lugar, da Santíssima Trindade. Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, um só Deus verdadeiro em três pessoas realmente distintas e subsistentes, são, por assim dizer, na sua indivisa unidade, uma só coisa e uma coisa espiritual. Deus é espírito, nos diz São João no seu evangelho, né? E Santo Agostinho, de qualquer forma, não sabemos muito bem, ele experimenta o amor da Santíssima Trindade, essa luz da Santíssima Trindade, a beleza, a grandeza da Trindade. E olha só o que ele diz nesse capítulo, antes de avançarmos para o seguinte parágrafo. Ele diz que, estimulado por essas leituras, entrei guiado por ti no profundo do meu coração. Ou seja, entrando em si, recolhendo-se em si mesmo, é onde Agostinho faz essa experiência com a Santíssima Trindade, com essa luz que ilumina todo homem que vem a este mundo, né? Faz essa experiência, portanto, de verdade, eternidade e amor. E por isso ele diz, no seguinte parágrafo, ó eterna verdade, amor verdadeiro, amada eternidade. Aqui nós temos, a tradução é difícil de traduzir essa exclamação de Santo Agostinho. Na verdade, ele está fazendo uma inclusão de palavras. No latim é belíssimo, ele fala, ó eterna veritas, et vera caritas, et cara eternitas. Ou seja, ó eterna veritas, ó eterna verdade. Então, eterna, verdade, então ele coloca o adjetivo eterno, depois coloca o substantivo verdade,
né? Eterno, portanto, é símbolo de Deus Pai, e a verdade é símbolo de Deus Filho, né? Então, eterna verdade. E depois a seguinte exclamação é ó eterna, ele falou, né? Ó eterna veritas et vera caritas, ou seja, e verdadeira caridade. Ele termina com verdadeiro, né? Ele tinha falado, ó eterna. Vamos colocar aqui o texto para analisarmos. Belíssimo esse texto de Santo Agostinho, que ele diz assim, né? Ó eterna verdade. Então nós temos aqui, por exemplo, nós temos o eternidade, que é uma característica do Pai. Depois nós temos a verdade, que é característica do Filho. E depois nós temos o eterna veritas et vera caritas. Aqui a ordem não respeita a ordem latina, o melhor teria sido colocado ó verdadeira caridade, né? O verdadeiro amor. Então, agora o que era substantivo, verdade, se converteu em adjetivo, verdadeiro, e acrescenta agora o Espírito Santo, que é amor, né? Então, ó vera caritas, ó verdadeira caridade, ó verdadeiro amor, que é o Espírito Santo, mas sempre em união com o Filho, que é o verdadeiro. E depois ele terminou falando sobre o Espírito Santo amor, ele que era substantivo, agora aqui é visto como um adjetivo, ó amada eternidade. E eternidade é característica do Pai, e volta ao início outra vez, né? Agora de modo substancial, substantivo, aqui que tinha começado como adjetivo. É um círculo perfeito, essa frase de Agostinho, né? Eterno, verdade, depois verdadeiro, amor, amado, eternidade. E depois volta outra vez, né? Então, eterno, verdadeiro, verdadeiro, amor, amor, eterno, e assim sucessivamente. Um círculo perfeito, porque isso é a Trindade. A Trindade é este amor perfeito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sempre em sintonia, formando uma só coisa. É uma eterna verdade, portanto, que ele recebeu agora essa iluminação dessa eterna verdade, mas é verdadeira caridade, e é uma cara, ou seja, querida eternidade. Toda a Trindade está aí. Eternidade, verdade, caridade. E Agostinho depois ele continua dizendo: por ti suspiro dia e noite. Quando te conheci pela primeira vez, ergueste-me para me fazer ver que havia algo para ser visto, mas que eu ainda era incapaz de ver. E deslumbraste a fraqueza de minha vista com o fulgor do teu brilho, e eu estremeci de amor e temor. Pareceu-me estar longe de ti, numa região desconhecida, como se ouvir a tua voz do alto. Eu sou o pão dos fortes, cresce e tu me comerás. Não me transformarás em ti, como fazes com o alimento da tua carne, mas tu serás mudado em mim. Então vamos aqui analisar e refletir sobre alguns elementos interessantes dessa experiência espiritual de Agostinho. Então, esse encontro com essa luz criadora suscitou em Agostinho, aqui ele está citando um salmo, né? esse desejo, esse anelo, esse suspiro por Deus dia e noite. Por ti suspiro dia e noite. Quando te conheci pela primeira vez, ergueste-me para me fazer ver que havia algo para ser visto, mas que eu ainda era incapaz de ver. Então, enquanto Agostinho estava prostrado na matéria,
no pecado, na carne, ele não conseguia levantar os olhos para ver essa luz que estava acima dele como Criador. Ele, por assim dizer, olhava com o espírito espiritual que ele tinha, essa alma espiritual, ele olhava para as coisas da terra, as coisas materiais. Ele não conseguia levar os olhos para essa luz criadora que estava sobre ele, né? Aqui Santo Agostinho, né, no livro 13 das Confissões, ele vai falar sobre esse espírito que pairava sobre as águas, né? No livro do Gênesis, fala que Deus no princípio criou o céu e a terra, que a terra estava, né, de forma caótica e confusa, e que o Espírito de Deus pairava sobre essas águas confusas, caóticas, que é para Agostinho símbolo da alma que não se encontrou ainda com Deus. Está como essas águas de um mar deforme, um mar informe, um mar confuso, agitado, turbulento, borrascoso. Então, a alma que está afastada de Deus é como esse oceano em tempestade, agitado, turbado, que não encontra a paz, que é arremessado para lá e para cá, sem rumo fixo, né? Mas quando o Espírito paira sobre essas águas, diz lá o livro do Gênesis, que dessas águas, dessa terra, Deus cria o firmamento, porque o Espírito pairando sobre as águas, essas águas, elas se conformam, elas se formam, elas perdem a sua deformidade, que provém do pecado, elas perdem essa desestabilidade e elas encontram a sua estabilidade, a sua forma, a sua paz, né? No latim é belíssimo isso, porque a palavra forma significa também beleza, né? Daí vem no português algo formoso. O que é formoso? Algo que tem forma, portanto algo belo, formoso, é algo que tem forma. Então essas águas que era, por assim dizer, Agostinho, estavam agitadas, deformes, né, ruidosas. De repente o Espírito, essa luz do Espírito paira sobre Agostinho, está sobre ele, ele consegue ver essa luz espiritual e ele vê a sua deformidade. Por isso aqui ele diz, a tradução no português infelizmente não é lá essas coisas, mas diz que iluminaste, aqui traduz como fraqueza, né? A fraqueza da minha vista, mas o mais fiel ao original latino é iluminaste, deslumbraste a deformidade da minha vista, né? Ou seja, essas águas deformes, caóticas, agitadas, agora são iluminadas com a beleza de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E Agostinho estremece de amor e de temor. Olha só que experiência maravilhosa, estremecer ao ver a beleza da forma, né? A beleza da beleza que é Deus, a forma formosíssima, vai dizer Santo Agostinho, né? A beleza belíssima, a forma formosíssima, que o faz estremecer de amor, por uma parte, e por outra de temor, porque Agostinho vê também a sua pequenez, vê a sua própria indignidade diante de tanta beleza. E por isso ele diz, pareceu-me estar longe de ti, numa região desconhecida. Aqui também a tradução deixa muito a desejar, o melhor teria sido traduzir como numa região da dessemelhança. Uma região da dessemelhança. Essas águas do livro do Gênesis, elas são dessemelhantes, não são semelhantes, não são iguais, são caóticas, deformes, agitadas, né? Quando a gente está na agitação do mundo, das paixões, do pecado, nós estamos na região, na terra longínqua da dessemelhança, como o filho pródigo, que ele estava numa região longínqua, longe da casa do pai, né? Fora da sua própria semelhança.
E quando ele recebe essa iluminação divina, Agostinho se dá conta que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ok? Então ele recebe essa iluminação, ele se dá conta de que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ele estava peregrinando numa região da dessemelhança, longe de Deus nosso Senhor. Por isso ele diz aqui que ele estava justamente longe, pareceu-me estar longe de ti, numa região desconhecida. E é como se eu ouvisse a tua voz do alto. Sou o pão dos fortes, cresce e tu me comerás. Tu não me transformarás em ti, como fazes com o alimento da tua carne, mas tu serás transformado em mim. Então nós vemos aqui essa experiência de Santo Agostinho belíssima, por uma parte muito bíblica. Depois ele vai ainda falar, né, no livro 7º das Confissões, que essas leituras do livro dos platônicos o levavam a ver a humildade do verbo. Desculpe, não o livro dos platônicos, né? Justamente ele não encontrou no livro dos platônicos a humildade do verbo encarnado, a humildade desse verbo que é Cristo, né? Que se fez homem e padeceu numa cruz por nós. Então, o livro 7º narra essa experiência de Agostinho, foi importantíssimo para dar o passo definitivo à conversão. Mas ainda não é o final. Agostinho ainda tem uma longa caminhada a fazer. Ele se dá conta de que a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, eternidade, verdade e amor são espirituais e são criadores, é a Trindade criadora, assim como o Espírito de Deus que pairava sobre as águas, paira sobre a inteligência, as nossas inteligências, os nossos espíritos, porque é Deus que nos criou. Essa luz, que é a Trindade Santa, nos fez. E nós só encontramos a nossa paz, a nossa estabilidade, no meio dessa agitação do mar, do pecado, quando nos convertemos a Deus nosso Senhor. E olha só, essa iluminação de Agostinho faz, em primeiro lugar, né, que ele se encontre com as coisas espirituais, mas, ao mesmo tempo, ele se sente longe daquilo que ele contempla. Ele diz, me senti longe, como numa região da dessemelhança. Eu vi essa luz, contanto, eu me senti dessemelhante. Eu não sou essa luz. Eu sou totalmente contrário. Eu estou numa região longínqua, longe da casa do Pai, afastado do amor do Pai. E essa experiência com essas leituras que Agostinho fez e com essa iluminação que ele recebeu na sua inteligência, longe de trazer-lhe paz, ao contrário, o trouxe ainda mais angústia, temor. Por isso ele diz que eu estremeci de amor e de temor. Amor, por uma parte, porque ele se sentiu atraído a toda essa beleza espiritual de Deus, mas com muito tremor, porque ele não conseguia levantar voo para abraçar essa beleza, para unir-se a essa beleza, por causa do seu pecado, por causa de estar ainda peregrinando nessa região longínqua, afastado da casa do Pai. Então vai ser necessário ainda o livro 8º para ele voltar à casa do Pai. Nós veremos na próxima formação. Interessante que esse capítulo 7º termina com a leitura ávida das cartas de São Paulo. Agostinho, uma vez iluminado, né, por Deus, ele vai buscar refúgio, vai buscar consolação, vai buscar luz na leitura frequente das cartas de São Paulo.
Ele termina assim o livro 7º, dizendo que naquele período ele lia com avidez as cartas de Paulo. Portanto, essa iluminação da verdade de Agostinho o ajudou a sair do materialismo, mas por outra parte ainda causou esse grande temor, esse grande, até mesmo nós podemos dizer, tremor no seu coração, por sentir-se afastado dessa luz que ele tinha visto, que ele tinha contemplado. Então, é justamente isso que nós podemos aprender na formação de hoje, e na seguinte daremos então continuidade ao nosso estudo, iniciando, portanto, o livro 8º.